Com só 11 anos, Julian Newman já era conhecido no país todo. Seus treinos intensos e highlights contra jogadores mais velhos do que ele viralizaram tanto a ponto de ele se tornar matéria de jornal esportivo e participar de programas de TV. Uma promessa que muitos disseram que se tornaria o próximo Michael Jordan quando ele envelhecesse. Igual eles fazem com qualquer criança que aparecer na internet jogando muito acima da média. E todo esse hype seguia para a realização do maior sonho de Julian Newman, ser um jogador da NBA. Mesmo não tendo a genética ideal para um jogador de basquete. Mas o que ninguém imaginava é que todo o amor e atenção que essa criança estava recebendo naquela época seria esquecido hoje em dia, sobrando somente o ódio pela pessoa que ele é hoje. Essa é a história de Julian Newman e de como a internet, que um dia foi responsável por toda a atenção que ele ganhou, se tornou a maior inimiga dele. Mas primeiramente, um agradecimento aos membros desse canal que ajudaram esse vídeo a existir. E se você gostar desse vídeo, com só R$5, você também pode se tornar um membro no canal, dando uma olhada na descrição. Tudo começou com Jamie Newman, o pai do Julian Newman. Ele era treinador do time da escola Downey Christian, escola que o Newman acabaria estudando um tempo depois, e desde os 3 anos de idade, bem quando a família dele estava percebendo que ele tinha um gostinho pelo esporte, o pai dele fazia ele jogar com a bola oficial de basquete junto com crianças mais velhas do que ele. E desde cedo, o Newman tinha uma rotina de treino de atletas mais velhos do que ele, bem mais pesado do que as crianças da idade dele estavam fazendo. E aí eu não achei informação se cada ano ele fazia uma rotina diferente, ou se ele tem a mesma rotina desde os 3 anos de idade, mas com 11 anos, que foi quando ele começou a viralizar, ele já fazia todos os dias 100 lance livres, 200 arremessos e 200 floaters, que pra quem é novo no mundo do basquete, aliás, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Floater é como se fosse uma bandeja de cobertura, você só solta a bola pra cima. O Trae Young é o mais famoso por fazer isso hoje em dia. E como vocês podem ver no vídeo, o treino dele vai muito além do que só fazer esses arremessos. Muito mais avançado do que as crianças da idade dele faziam. Ele tá pulando uma cadeira com colete de peso. Ele não tem nem pelo na cara ainda. Na época, todo esse esforço se pagou, já que em 2012 o nome dele já estava sendo falado em todo o país pelas jogadas absurdas que uma criança de 11 anos estava conseguindo fazer. Porém, o Julian Newman não estava viralizando por ser melhor que outras crianças de 11 anos. Julian Newman estava impressionando todo o país por estar jogando contra atletas que estavam indo para o ensino médio, enquanto ele ainda estava no início do fundamental. Como eu comentei, o pai dele era o treinador do time da escola que ele estudava, e ele começou jogando com um time da idade dele. Porém, ele começou a se destacar muito, tendo até uma partida de 91 pontos, tendo só 11 anos. E já que ele estava jogando muito acima das outras crianças, o pai dele colocou na equipe mais velha, que adaptando para o nosso sistema educacional, já que lá fora o ensino deles é diferente do nosso, é como se o Newman na 5ª série já tivesse entrado na equipe do 9º ano. E ao invés do Newman estar sendo humilhado por jogadores 4, 5 anos mais velho do que ele liderou o time para uma performance de 21 vitórias e só 6 derrotas desde o momento que ele entrou na equipe, sendo o líder de assistências na Flórida, o estado que ficava a escola dele. Tudo isso tendo 1,35 m de altura. No basquete, em 2012 ele já começou o ano jogando pela equipe mais velha, tendo uma média de 17 pontos por jogo, o que é muita coisa para um moleque que tá jogando 3 anos atrás de todo mundo. E foi nesse ano que uma mixtape dos lances dele nos jogos viralizou na Scout Focus, uma página que é tipo Balls Life para recrutamento de atletas, pegou mais de 3,5 milhões de views, o que para você que é um pouco mais novo era muita coisa em 2012, naquela época era ser tão famoso quanto estar na TV, e mudou a vida do Newman para sempre. Ele começou a virar matéria na Sports Illustrated e até mesmo no The New York Times, apareceu em programas de TV como no do Conan e o da Ellen, que para eles é como se fosse uma Ana Maria Braga. A nossa Ana Maria Braga é bem melhor que a Ellen, mas é a comparação que eu tenho para fazer. E até participou da apresentação do intervalo de um jogo do Orlando Magic. O hype dele é tão grande que ele ganhou a série do dia a dia dele antes do Ball Brothers. Newman já tinha se tornado uma celebridade, não tinha nem terminado o ensino fundamental ainda. Os anos foram passando e o Newman continuou jogando no time do pessoal do 9º ano, até finalmente chegar no 9º ano, e ele conseguiu algumas conquistas nessa etapa da carreira, como o seu atleta mais jovem a marcar 1000 pontos. Mas também começou a dividir opiniões com muitas críticas, tanto pelo marketing, que muitas pessoas consideravam abusivo para uma criança da idade dele, quanto pelo estilo de jogar que não se traduzia bem como era jogado o basquete profissional. Em 2018, ele finalmente entrou no ensino médio, conquistando mais
um recorde que foi ter terminado sua carreira no ensino fundamental com 3.873 pontos. E logo no seu primeiro ano no high school, ele teve médias de 35 pontos, 7 assistências, 5 rebotes e 4 roubos de bola. Tudo isso já com a altura que ele tem hoje, que é 1,70 m. Nos seus últimos anos, ele acabou mudando de escola, indo para a Prodigy Prep, que foi a escola que o pai dele fundou e, coincidentemente, também é o treinador dessa escola. E quando finalizou sua passagem pelo ensino médio, ele já era líder de cesta de 3 pontos, com um total de 1.178 cestas de 3 feitas, também sendo o líder nacional de assistências, com um total de 2.211 assistências feitas. E com o fim do ensino médio, o próximo passo é a faculdade. E com uma carreira até aqui com tantos recordes, tanto hype, tendo atenção do país inteiro, quando chegou a hora do Newman escolher qual oferta da faculdade ele ia aceitar, nenhuma faculdade ficou interessada nele. Como um garoto com um futuro tão brilhante, com tantos pontos, tantas cestas, tantos recordes, não é escolhido por ninguém. Aqui é a parte que começa a ficar ruim sobre a história da carreira do Newman, porque tem tanto BO que eu vou ter que falar em partes, começando desde problema de quadra até problema de família. Começando pelo que envolve o Newman dentro de quadra, por mais que ele tinha feito estatísticas inumanas, números que só jogando no My Career do NBA 2K você vai conseguir copiar, ele era um péssimo armador. Muitos dos números dele, isso daí não sou eu que tô dizendo, pega a prova e vê 90% dos highlights dele, vem de jogadas muito forçadas. Com ele com a bola na mão lá, ele fazendo 300 dribles no mesmo lugar, dando 2 passos pra trás pra chutar no meio da quadra, marcado por 2 caras ao mesmo tempo. Quando ele acertava, era muito lindo fazer os cortes, mas tanto a decisão de jogada dele quanto a escolha de arremesso ainda não estavam nem no nível pra jogar no ensino médio. Muitas vezes o time dele jogava melhor em quadra quando ele tava no banco do que jogando, porque o ataque dele resumia em ficar com a bola a maior parte do tempo, fazendo vários dribles na frente do defensor, mas sem muito efeito de cortar e criar espaço. Isso quando ele não tava preocupado em humilhar o defensor dele. E disso ele ia pra bandeja totalmente marcado ou dava 2, 3 passos pra trás pra chutar uma bola de 3 sem necessidade nenhuma. E a falta de jogo técnico dele era piorada pela falta de jogo físico que ele tinha. Uma comparação que eu vi é que o Newman não foi um Nate Robinson, que foi um jogador baixinho, mas era tão atlético a ponto de dar toco no LeBron James ou no Yao Ming. O Newman não tinha nenhum atletismo. Ele não era um jogador super rápido igual o Allen Iverson, ou tinha um físico que compensasse a altura. Todo o jogo dele era baseado em driblar e arremessar, e até os saltos dele para bandeja ou para arremesso eram bem baixos. E para a universidade é importante duas coisas: seu nível técnico e seu jogo físico. Se você tem muito um, você consegue compensar a falta do outro. O Julian não tinha nenhum dos dois. O jogo que expôs o despreparo que o Newman tinha foi o jogo contra a escola do LaMelo Ball. Nessa época, os dois já eram os mais hypados do high school, os dois já tinham realities mostrando o dia a dia da família, e no jogo o Newman passou tanta vergonha que o LaMelo simplesmente começou a dar risada dele. Umas jogadinhas que aconteceram pra humilhar o time do Newman. E mesmo o LaMelo sendo muito mais alto que o Newman, e isso pode ser um argumento pra muita gente, a gente vê ele usando muito mais habilidade na NBA do que o jogo físico dele. Outro problema que o Newman tinha dentro de quadra, mas não envolvia basquete e sim a personalidade dele, o Newman não tinha maturidade pra nenhum esporte coletivo. Qualquer situação em quadra virava motivo pra ele brigar com alguém. E quando eu digo qualquer motivo, eu digo qualquer motivo ao ponto dele brigar com a própria equipe no treino, dele querer sair no soco e não ficar só no empurra-empurra, igual a gente vê o pessoal da NBA se empurrando com o peitão de pombo deles. Tem um vídeo dele pegando uma cadeira e batendo no jogador da outra equipe. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, faz só algumas horas que o Datena fez a mesma coisa no Pablo Marçal. Dentro da quadra, ele achava que tava acima de todo mundo. Acima dos rivais, acima dos companheiros de equipe, acima dos juízes, da torcida. E isso você vê que é um problema de família, porque a irmã dele, sim, ele tem uma irmã, eu não quero nenhum comentário sobre ela nos meus comentários desse vídeo, tem o mesmo problema de arrumar confusão em quadra que ele tinha. E aí eu te pergunto, qual que é o elo de conexão, que é redundante porque o elo ele é de conexão, entre o Julian Newman e a irmã dele? O pai. Esse é pra mim o ponto que mais trouxe problema na carreira do Newman. Quem acompanha um pouco mais de basquete com certeza lembra das merdas que o LaVar Ball falava. Que ele ia amassar o Jordan no X1, que o Lonzo era muito superior ao LeBron, que a marca de tênis que quisesse assinar com os 3 irmãos teria que pagar $1 bilhão por 3 irmãos que nem entraram na NBA ainda. Mas a diferença é que por mais que o LaVar Ball falava um monte de absurdo, na hora de segurar a rédea dos moleques ele fazia. Um vídeo que mudou muito a imagem sobre o LaVar Ball, que inclusive mudou a imagem que eu tenho
sobre ele, foi a vez que o Lamelo deu um tapa na cara do jogador da NBL que não fez absolutamente nada pra merecer esse tapa, e no vestiário o LaVar comeu o couro dele na frente da equipe toda, dando a bronca que o pai tinha que dar pra um filho naquela situação. Depois desse episódio, o Lamelo amadureceu muito. O Newman arremessou uma cadeira! A única coisa que os times mais odeiam do que atleta problemático é família problemática. E muito da atitude de moleque do Newman, de achar que ele é intocável, de achar que nada tá acima dele, vem do pai que tinha essa mesma marra desde quando o Newman era criança. As duas crianças cresceram como referência a responder aos outros como se os outros fossem inferiores. E ao invés de corrigir os problemas de atitude do Newman, isso só foi piorando e enterrando mais ainda a imagem dele. Só foi piorando e foi enterrando mais nele. Lá ele, brincadeira, continua. A falta de postura, tanto dele quanto do pai dele, fez crescer uma onda de ódio tão grande em cima do Newman, que agora você acha mais lowlight, que são os lances feios do cara, do que highlight dele. E eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Aliás, aquele moleque aleatório que talvez você já tenha visto, que detonou o Newman em um campeonato de fim de semana, hoje é mais lembrado do que o Newman. Agora, com 23 anos, o Newman ainda tá envolvido com basquete, mas como influenciador, sem tá buscando mais virar um atleta profissional. Tanto com vídeos de basquete nas redes dele e vlogs no canal, como com participações na Creators League, que é a liga criada para os maiores influenciadores de basquete lá nos Estados Unidos. Mas às vezes ele ainda é humilhado. É sempre uma pena quando uma oportunidade ou um hype tão grande em alguém acaba não vingando por culpa dele mesmo. Mas pelo menos nem tudo acabou pra ele. Ele conseguiu converter tudo isso pra vida de influenciador que ele tem hoje. Mas o mais triste de tudo é você ter ficado até aqui e não ter se considerado virar membro do canal. Só R$5 por mês você ajuda que eu continue fazendo vídeos assim nesse canal, igual os membros do canal me ajudam todo mês. Mas se você ainda tá até aqui, eu te convido a pelo menos se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações do próximo vídeo. Esse é o vídeo que eu menos parei pra precisar respirar. Eu tô falando muito mais calmo, tranquilo, porque eu já tô começando a ficar sem ar enquanto eu gravo os vídeos. Comente Juliano se você ficou até aqui e deixe também um comentário sobre o tema que você quer ver nesse canal. Não esquece de deixar o seu like, já que você gostou, né? Impossível você ter ficado até aqui e não ter gostado. Você gosta de se torturar? O que tá acontecendo? Compartilha pra mais gente que você conhece, que gosta de basquete ou que gosta do piso. Já deu, né? Vamos encerrar o vídeo. Esse é o meu vídeo que o YouTube acha que você mais vai gostar de ver agora, porém você também pode ver esse último vídeo que eu postei no canal. Muito obrigado até aqui. Essa daqui é a Chorelli. Eu gostaria de amassar mais ela agora, mas são 1h13 enquanto eu tô gravando. Eu gravo o vídeo no horário do almoço pra vocês poderem almoçar com o vídeo. Muito obrigado por você ficou até aqui. Eu sou o Psico ABC. Tamo junto. Fim do vídeo. Pelo amor de Deus.